Quer aprender a fazer esse lindo matelacê de coração? Então fica nesse vídeo. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao Ateliê Maria Ju. Eu sou a G Correia, professora de costura criativa, e estou toda semana aqui nesse canal trazendo conteúdo voltados à costura. E na aula de hoje, como você já viu, você vai aprender a fazer esse trabalho aqui de matelacê no formato de coração, que fica muito lindo. Essa peça aqui é uma case para notebook e eu quis fazê-la bem fofinha assim para proteger o notebook. E olha só que coisa mais linda que ficou. E é claro que você não precisa fazer especificamente essa peça aqui. O importante é você aprender essa técnica e aí você pode usar em qualquer outra peça. Você pode fazer mala, bolsa, necessaire, aquilo que você quiser, utilizando aqui, ó, esse matelacê de coração. Eu tenho aqui essa outra peça que é a que eu gravei a aula para vocês. Eu vou passar as medidas dessa daqui, que é um pouquinho maior, assim, vai caber outros modelos de notebook, porque essa daqui eu fiz menor, especificamente para o meu notebook, que ele é pequeno, então serve a medida exatinha para ele, por isso que eu vou passar a medida desse daqui que é maior. Mas como eu falei, o importante dessa aula é essa técnica aqui. Esse material aqui é o sintético metalizado, essa outra aqui eu fiz no Prada metalizado, e todos os materiais você encontra no meu site, inclusive forro, zíper, cursores, tudo tem lá no meu site. Vou deixar aqui para vocês e também na descrição do vídeo. E é na descrição do vídeo que fica também o contato dos nossos parceiros. Então, assim que acabar o vídeo, clica nessa setinha aqui, ó, que vai aparecer tudo para vocês. Se não aparecer tudo, clica ali, ó, no mais, que aí sim aparece todas as informações, tudo que você precisa, e aí você já clica para acessar o site e adquirir os materiais para fazer essa peça. Antes de começar o vídeo, já vou pedir para você, caso não seja inscrito no canal, clica aqui, se inscreve, já deixa o like e olha, gente, toda semana tá vindo uma aula mais linda que a outra, mais interessante que a outra, conteúdos aí que você às vezes só encontra em cursos pagos, aqui você acessa gratuitamente. Então se inscreve e ativa o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar. E agora vamos ao que interessa, bora aprender a fazer essa linda técnica do matelacê de coração. Então vamos começar a fazer o nosso matelacê. Eu tenho aqui o sintético cortado na medida de 38 por 27. Ele vai diminuir. Por que ele vai diminuir? Porque eu estou usando uma espuma grossa. Essa espuma aqui, ó, ela é de meio centímetro, tá? Olha só. Então, ela é uma espuma grossa, ela vai fazer volume. E quando a gente começar a costurar, vai apertar e esse sintético, ele vai puxar para dentro. Ele tem que tirar essa distância de algum lugar. Ele tem que tirar essa diferença que vai ter de algum lugar e é óbvio que vai ser de fora para dentro. Então, cada vez que a gente aperta, ele vai vir um pouquinho para dentro. Aperta de novo, ele vem um pouquinho para dentro. E assim, ele vai diminuir um pouco de tamanho, tá? Bom, o que eu tenho aqui? Esse aqui é um sintético Prada metalizado 0,8. Aqui eu tenho a espuma de meio centímetro e aqui eu tenho um TNT, que a única função dele é facilitar na hora da costura para essa espuma não ficar agarrando no carrinho da máquina, tá? Ali no dentinho. Então, por isso que eu uso. Se você não quiser usar e quiser ir direto para a espuma, não tem problema nenhum, apenas vai dificultar a sua costura. Então, a única função dele é de auxiliar a costura, tá? Então, corto sempre a espuma e o TNT um pouco maior. E aqui tá o meu sintético. Bom, para fazer esse trabalho de coração, eu cortei vários coraçõezinhos no papel sulfite, mas você pode usar cartolina, um papelão que não seja muito grosso, não importa. Então, eu cortei vários coraçõezinhos e colei um pedacinho de fita dupla face aqui atrás. Todo matelacê, a gente começa do meio para as pontas, tá? Então, eu vou colar o meu coraçãozinho aqui no meio, para começar. Veja aqui se ele tá certinho. Então, eu vou colar ele aqui, olha só. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dispor os outros corações que eu já tenho recortado à volta deste coração aqui que tá no centro. E aí, você coloca na posição que você achar melhor, tá? O desenho que eu fiz foi intercalando esses corações, colocando um virado para cima,
o outro virado para baixo. E por que eu gosto de recortar e já colar esses corações aqui? Porque daí eu já vou vendo como que o desenho vai ficar. Então, olha só, eu vou colando aqui. E aí eu já tenho uma noção de como que vai ficar, para depois a gente não se perder no desenho. Cortei todos os corações? Não, claro que não. Eu tô cortando, fui cortando a medida, né? Um tanto aqui, acho que tem que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 corações que eu cortei. Só para fazer esse começo aqui, esse centro. E aí o que acontece? Depois que eu costurar esses, eu tiro esses corações e coloco, vou espalhando eles para fora. Isso aqui é só para o desenho ficar bem certinho. Então, se a gente fizer dessa forma, os nossos corações, eles vão ficar certinho no lugar. Eu coloquei com essa disposição aqui, ó. Coloquei um na posição certa, outro de cabeça para baixo, outro de cabeça para baixo aqui, encaixei outro certinho aqui, encaixei outro aqui. E aí eu vou fazendo então esse desenho. Vou colar só mais esse último aqui. E aí a gente já vai começar a fazer a costura. Vou colocar esse aqui, deixa eu ver. Vou colocar ele aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui eu vou jogar um pouquinho mais pra cá. E esse aqui. Tá vendo como é bom a gente já fazer, ó? 6 corações já é o suficiente pra você fazer pra começar. Porque daí, ó, agora eu tô vendo que tá tudo certinho, eles estão alinhados, tá? Então, eu já posso começar. Vou começar por esse do centro e depois eu vou costurando esses outros. Costurei, eu tiro e vou realocando esses corações. Então, olha só, eu vou começar por esse coração aqui do centro, na parte de baixo, aqui nessa pontinha. Eu tô usando um calcador de teflon com o furo central, a minha agulha número 18, a linha de poliamida e o ponto da minha máquina está no 4,5. Então, eu vou começar aqui, ó, vou apertar, porque a espuma faz volume, então eu vou apertar essa espuma só para facilitar. Vou dar 2 pontos, fazer aqui um retrocesso. E aí, ó, é só apertar a espuma e contornar esse coração aqui, ó. Aqui na curvinha eu gosto de ir com esse pontinho aqui, ó, na mão, ó. Tá vendo que se não apertar, pode acontecer de segurar um pouco, porque temos uma espuma bem densa, grossa, né? E essa espuma aqui, ela é bem firme. Tem algumas espumas que são também de meio centímetro, mas elas são mais molinhas, tá? Essa daqui não, essa daqui ela é bem firme. E eu quis que, porque como é uma capa para notebook, eu quis que ficasse, né, bem resistente, que protegesse bem o notebook, né? Então, por isso que eu tô usando essa espuma, que ela é bem densa. Aqui, olha só, cheguei, ó, tô chegando aqui no começo, no meu pontinho inicial. Eu vou colocar a minha agulha bem nesse pontinho. E aí, eu vou seguir costurando esse segundo coração que tá aqui embaixo, olha só. Então, a gente consegue costurar, ó, os 2 corações e depois arrematar pra gente ir para o próximo. Então, sempre dá pra gente costurar 2 corações de uma vez, sem precisar fazer o arremate da linha, ó. Então, contorno. Vou puxando aqui. Eu uso bastante esse pontinho aqui manual, quando é para fazer poucos pontos, principalmente em curva, porque às vezes a gente pisa e sem querer acaba fazendo 3, 4 pontos aonde a gente quer um só. Então, às vezes, se a gente pisar com um pouquinho mais de força, já acaba indo 2 ou 3 pontos ou mais até no lugar que a gente não quer, principalmente essas curvas aqui que são menorzinhas. Então, é bom vir com esse pontinho para facilitar. Ó,
Aqui eu vou chegar aqui na ponta, eu vou fazer, ó, vou colocar bem no pontinho certo. Aí eu vou passar um pouquinho e arremato. Então, nós temos aqui 2 coraçõezinhos já costurados. Olha só, pode até já tirar, ó. Vou tirar aqui. Guarda esses coraçõezinhos para depois colar nas laterais aqui. Então, olha só o que eu falei a respeito de volume. Tô com a câmera bem pertinho para vocês verem, ó. Vocês estão vendo esse volume aqui, ó? Então, ele tem que descontar de algum lugar. E ele vai descontar das laterais, que vão puxar para dentro. Então, olha só, tem esse volume. Se você estiver usando uma espuma mais fininha, aquelas espumas até que o pessoal faz Matelassé, né, Manta, R1, R2, ela não vai criar volume nenhum. Mas essa daqui vai. E esse volume aqui, que é o que vai fazer a diferença, que vai diminuir um pouco o nosso espelho. Por quê? Não serão só 2 corações. A gente vai encher isso daqui de coração. Então, vocês imaginam todo esse volume esparramado aqui em todo esse espelho. E depois, no final, eu vou medir para mostrar para vocês a diferença. E aí, agora, é só a gente seguir a mesma técnica, tá? A gente vai costurar todos os corações agora. Eu vou começar esse daqui por aqui, ó. Eu vou fazer a costura aqui em volta, ó. Vou chegar até aqui. Quando eu subir, eu já começo esse outro coração aqui e já faço esse outro. Então, a gente sempre procura começar a costura onde a gente possa emendar já com o próximo. Se eu começar aqui embaixo, eu vou vir e vou ter que arrematar aqui. Se eu começo aqui, ó, próximo do outro coração, eu já venho, contorno o meu coração, subo aqui e já contorno esse outro aqui também. Então, olha só, vou mostrar mais esse daqui pra vocês. Não precisa fazer retrocesso nesse caso, porque como a gente vai dar a volta e vai passar aqui por cima, então não necessita fazer o retrocesso aqui no começo. Ó. Como eu falei, a curvinha, eu dou esse pontinho. Eu sei que vocês vão me perguntar se pode fazer na máquina doméstica. Pode fazer sim, tá? Do mesmo jeito, vai apertando. Ó, aqui ele vai encontrar com a outra costura. Então, de preferência, coloca aqui a agulha no mesmo buraco da outra costura, porque daí fica mais bonito. Ó, vou virar. Vocês estão vendo que não é difícil de fazer isso aqui, não. Usando essas técnicas, colocando o coraçãozinho, eu tô fazendo devagarzinho aqui, ó, bem pausado, pra mostrar pra vocês. É bem tranquilo. Claro que se você for fazer uma bolsa maior, uma peça maior, você vai fazer mais Matelassé, talvez, né, você gaste mais tempo. Mas pra fazer essa capa aqui, é super tranquilo, desde que você use esses macetes aqui, né, esses facilitadores, que é já cortar o coraçãozinho e já ir colando eles aqui, só pra você contornar. Aqui, ó, vou colocar minha agulha bem aonde eu comecei e vou fazer os pontos em cima de onde já tem. Cheguei aqui, vou virar pra costurar este outro coração. Tá vendo? É rapidinho, tranquilo de fazer e fica super bonito. Quando eu postei lá no Instagram, a galera pirou. Ficou muito bonito. E aí, todo mundo pediu pra eu trazer aqui com mais calma, porque eu tinha gravado um Reels só pra mostrar a técnica ali. E agora, tô fazendo aqui no canal bem detalhado, bem explicadinho. E olha só. Fiz aqui a volta e eu vou arrematar lá onde eu comecei a fazer esse coração aqui, ó. Vou colocar no mesmo ponto, vou, ó, dar 2 pontinhos
Vou voltar 2 e arrematei. Então, temos aqui mais 2 coraçõezinhos, ó, já costurados. Tá vendo como é rápido de fazer? E fácil, ó. Tá certinho. Agora, é só ir posicionando os corações aqui na volta. Vou costurar mais esses aqui, mas eu vou colocar um outro aqui, ó, pra poder... Aqui, ó. Porque daí eu já costuro esses 2 juntos, ó. Vou colocar outro aqui. E aí, eu já começo aqui, faço o contorno e daqui eu já vou pra esse outro, pra gente já costurar 2 de uma vez. Agora é esparramando os corações aqui no nosso espelho. Então, tá aqui o matelacê, tá pronto. Eu fiz também uns coraçõezinhos menores, mesmo jeito, recortei o papelzinho, colei, e aí eu fiz em alguns corações, eu coloquei o coraçãozinho menor. Agora, eu vou passar uma costura neste contorno aqui pra poder cortar esse excesso que tá aqui e a gente poder dar sequência aí na nossa peça. Então, aqui eu costuro. Ó, aperto do mesmo jeito, ó, dá aquela apertadinha. Vou costurar. Vou recortar. Pra tirar esse excesso aqui da espuma. Essa peça eu não vou colocar vivo, tá? Eu vou fazer ela direto, o espelho direto, sem o vivo. Eu vou arredondar aqui os cantos. Vou usar o cone de linha mesmo como molde, né? Pra fazer essas curvas. Você pode usar aí o que você achar melhor. Lembrando que, dependendo do tamanho da curva, muda o tamanho do canal de zíper e folha. Mas é só vocês aí corrigirem. Se a sua curva ficar um pouco maior ou menor, você altera aí, então, o tamanho do canal de zíper e folha. Aqui eu vou aos poucos, assim, porque eu gosto de ir, ó, apertando pra dar bem certinho. O TNT embaixo ajuda muito a essa espuma não agarrar. Pronto. Agora eu vou cortar, como eu falei, o que sobrou aqui da espuma. Então, eu corto bem rente. E aí, nós vamos conferir aqui as medidas, ver se tá certinho os 2 lados, tá? Se eles estão com a mesma altura. Se tiver alguma coisa para acertar, a gente já acerta. Então, tá pronto esse matelacê aqui da parte da frente. Lembra que eu falei para vocês que diminuía um pouquinho por conta da quantidade de corações que tem aqui? Então, eu tinha cortado 38 por 27 e eu perdi 1 centímetro de altura e 1 centímetro de largura. Então, agora aqui no final, ela ficou com 37 por 26. E aí, eu vou cortar agora o espelho de trás com essa medida final aqui, ó, a medida já fechada, então, de 37 por 26. Vou cortar a parte de trás com essa medida, porque na parte de trás eu não vou fazer esse trabalho aqui. Na parte de trás eu vou passar só 2 costuras para prender a espuma no meu sintético, tá? A espuma no principal. Porque eu acho que não fica bonito fazer esse detalhe na frente e atrás. Vou mostrar aqui pra vocês a peça que eu tenho pronta. Então, assim, ó, eu fiz assim na frente e atrás, ó, somente 2 costuras pra segurar, que eu acho que fica mais bonito. Essas 2 costuras aqui não vai dar diferença no matelacê, até porque ela é reta, não cria grandes volumes nem nada, então não vai dar diferença. Pode cortar com a medida que ficou aqui no final. Dependendo do sintético que você estiver usando, pode ser que você diminua um pouquinho mais até, porque esse daqui é um Prada 08 e ele tem um fundo em malha, então ele é um pouco mais duro do que esse outro sintético aqui, que é o sintético metalizado, ele é mais molinho. Tá vendo que o coraçãozinho ele ficou mais alto? Tá vendo? Esse daqui eu perdi um pouco mais do que esse. Olha aqui a diferença, ó, da altura dos corações, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu acho que dá. Tá vendo que esse aqui tá mais alto do que esse aqui, fez mais volume do que esse, por conta desse sintético aqui ser mais molinho, tá? Então, ele puxou mais
do que esse daqui. Mas vai dar certo do mesmo jeito, não importa. O importante é você seguir aí esse passo a passo. Então, eu vou cortar a parte de trás e, como eu falei, eu vou colocar a espuma e vou fazer somente 2 costuras. Bom, gente, então aqui o que eu fiz? Peguei o sintético, coloquei em cima da espuma e coloquei o TNT. Vocês viram que eu não colei o sintético aqui na espuma, tá? Não há necessidade neste momento para esse tipo de peça, não. Aí, o que acontece? Eu coloquei minha régua aqui e colei uma fita crepe. Aqui, eu deixei uma distância, ó, de 8 centímetros. Então, da ponta pra cá, 8 centímetros, coloquei a fita crepe, vou passar a costura, depois eu ponho a fita crepe deste outro lado aqui e passo a costura também. Então, vai ser isso. E aí, faço o acabamento aqui, ó, vou prender, passar, né, essa costura aqui na volta pra prender todo mundo, cortar os excessos e aí eu vou arredondar os 4 cantinhos. Então, aqui eu marquei com o lápis, ó, arredondei os cantinhos com o lápis, peguei o cone de linha e risquei os 4 cantos aqui do meu espelho. Peguei o forro, que eu sempre corto um pouco menor, já coloquei a minha etiqueta aqui também. E aí, eu vou costurar, então, o principal no forro e vou aproveitar e já costurar o cantinho e depois eu corto tudo de uma vez, ó. Então, ele tá riscado. Eu não vou passar a minha agulha em cima do risco. Eu vou deixar essa margem aqui do meu calcador e é ela que vai fazer a voltinha aqui, ó. É com essa medida, com essa margem que eu vou fazer aqui a minha curva. Porque essa marcação é a marcação do corte. Esse risco que eu fiz é para fazer o corte e não a costura, porque se eu costurar em cima da marcação, o corte vai ficar maior, vai ficar mais aqui pro lado de fora. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu venho usando a margem do meu calcador para fazer a curva seguindo o risco, certo? Ó, costuro aqui, ó, sigo aqui a margem do calcador. E depois, a hora que eu for cortar, eu vou cortar bem onde eu risquei. Porque senão isso muda aí a medida da curva, tá? Se você quiser passar por cima, tudo bem também. Só fica ciente de que muda aqui o tamanho da sua curva. Então, ó. Costurei. E daí agora é só eu cortar o cantinho aonde eu risquei, olha só. Corto agora os 4 cantinhos e vou fazer a mesma coisa lá no espelho de trás. Como não tem vivo, então a gente para por aqui os espelhos e podemos... Deixa eu cortar esse forro aqui que tá um pouquinho maior aqui desse lado. E aí nós já podemos também partir, então, para o canal de zíper e fole. Então, corto, tiro aqui onde tiver o excesso de forro. Eu cortei maior, mas não foi tão maior assim o forro, então nem tem muito excesso pra tirar. Pronto. Então, ficou assim o meu espelho. Ó, espelho da frente. O espelho de trás, eu já coloquei aqui o forro. Olha só como é que ficou. Tô usando aqui um cetim dublado. Tudo bem macio para não danificar, então, o nosso notebook que vai aqui dentro. Porque não é uma bolsa para jogar um monte de coisa, é uma bolsa para colocar o notebook, então ela tem que estar bem reforçada e tem que estar tudo bem lisinho para não arranhar, para não acontecer nada. Agora a gente vai então fazer o canal de zíper e fole. Então, para esse canal de zíper e fole, eu cortei uma tira de sintético na medida de 80 centímetros por 4, tanto no principal quanto no forro. Tá um pouquinho mais largo, mas 4 centímetros dá tranquilamente. E o meu zíper, ele tem 42 centímetros. E aí, como que nós vamos fazer, então, esse canal? Eu preciso já estar com o cursor passado. É muito simples. É só vir direto aqui. Ó, coloco a frente do material com a frente do meu zíper. Se quiser, já aproveita e já coloca também aqui o forro e a gente já costura os 3 de uma vez.
Vou virar aqui um pouquinho a câmera. Então, eu entro aqui na minha máquina, vou alinhar, eu gosto de deixar tudo alinhadinho aqui, porque fica melhor na hora de costurar. Essas medidas aqui de 5 centímetros, elas sobram um pouquinho, porque esse fole, esse canal de zíper aqui, ele vai ter exatamente a largura do zíper. Só que não é legal você cortar muito rente, porque às vezes, né, pode dar alguma diferencinha aí, e aí o seu fole ficar mais estreito que o zíper. Então, eu gosto de fazer desse jeito, mas é apenas sugestão aí. Vocês façam do jeito que vocês acharem melhor nesse ponto. Se quiser cortar na medida exata, pode cortar. Então, aqui, ó, vou dar uma seladinha. Já vou virar aqui e vou rebater essa costura, passando aqui a costura de pesponto. Ó, então, é bem facinho, não precisa costurar nada no zíper. Não precisa costurar nenhum pedacinho de sintético no zíper. E aí, a gente aqui já passa a costura de acabamento. Agora, vou pegar o meu espelho. E a hora que a gente vai colocar aqui na peça. Bom, então eu clipei e medi. Agora, vou pegar então a ponta do zíper, coloco frente com frente aqui no meu principal e coloco aqui, fazendo o sanduichinho, o meu forro. Vou passar a costura, virar e rebater. Então, venho aqui. Vou passar aqui então a costura. O meu zíper tá aqui no meio. Vou virar aqui. Todo mundo pro lado certo. Vou passar a costura rebatendo. Aí, eu vou achar os meios. Eu já tinha selado o zíper, tá? Antes. Agora, antes de achar o meio, na verdade, eu vou passar a costura aqui. Tá vendo como tá sobrando? Então, eu vou seguir agora a medida aqui do meu zíper. E vou costurar aqui, unindo principal e forro. Desenrolo aqui, se estiver enroladinho. E vou seguindo essa margem aqui até lá, o outro lado, que a gente tem que encontrar com o outro lado do zíper também, tá? Tem que encontrar ali com a mesma largura do meu zíper. Então, vou costurando. Essa parte aqui eu não coloquei nada, não coloquei espuma, não coloquei nada. Se você quiser reforçar e achar que deve colocar espuma, coloca. Mas eu acho que não tem... No caso, assim, o meu não tem necessidade porque eu tô usando um cetim que ele é dublado na malha plush, tá? Então, ele já é bem fofinho. Aqui acabou a linha da minha bobina. Vou trocar aqui e aí eu vou costurar aqui o outro lado. Canal de zíper pronto, então já tirei aqui as rebarbas, coloquei costura com costura, dei um piquezinho aqui de cada lado para achar o meio, já achei o meio também aqui do meu espelho. E agora a gente vai começar a clipar isso daqui, eu quero ver que lado. Bom, clipei então aqui o canal de zíper no meu espelho, agora eu vou passar aquelas costurinhas que eu gosto de fazer nas laterais e na parte do zíper, pra segurar melhor, nada sair do lugar. Antes de fazer essa costurinha, vocês verifiquem, tá? Se tá certinho o canal de zíper, se ele tá centralizadinho aqui as duas extremidades, se tá certinho dos dois lados. E aí é só passar essa costurinha pra gente ter certeza de que não vai se mexer mesmo esse canal. Agora venho aqui na parte de baixo. Nós não temos vivo, então a gente tem que prestar bem atenção aqui, porque o vivo ele serve como um guia, né? Também. E como a gente não tem, então a gente tem que
caprichar aqui na margem para ela ficar certinha e por igual em toda a volta. Aqui no cantinho, ó, uso um alicate para facilitar. Não deixa enrugar, não deixa fazer nenhuma dobrinha. E aí, é só seguir passando a costura em todo o contorno aqui da nossa peça. Chegou aqui a parte do zíper, a mesma coisa. Olha só. Aqui na parte do zíper. Puxa ele. Lembrando que a gente puxa aqui, ó, pra dentro, não é pra gente, assim, não puxa pra frente, né? Puxa para os lados, pra não dar nenhuma diferença. Cuidado com o cursor. E aí é só seguir costurando até a gente completar o contorno todo aqui do nosso espelho. Aí é pegar o viés e dar o acabamento com o viés. Pronto, coloquei já o viés, então já dei o acabamento aqui. Agora é o de sempre, é só a gente pegar aqui a parte de trás, colocar aqui pique com pique, passar a costura e passar o viés também. Bom, terminado, ó, coloquei o viés dos dois lados. Agora a gente vai desvirar a peça. É só empurrar aqui o fundo. Se você estiver usando um sintético que amassa muito, que vinca, daí você coloca uma fonte de calor. Mas temos uma abertura boa aqui, então é tranquilo pra gente desvirar. E não tem o vivo, né? Porque o vivo também é uma das coisas que dificulta na hora da gente desvirar a peça. Mas aí é só empurrar, ó. E aí acertar também aqui os cantinhos, né? As curvas. A gente tem que forçar elas aqui pra fora pra pegar o formatinho certo, ó. Então a gente vai empurrando, empurra aqui por dentro a parte do viés, ó. Empurra e aí faz a curvinha bem certinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, não precisa de uma profundidade grande, então essa largura aqui de folha é o suficiente, que é o tamanho do zíper, porque o notebook é fininho, então não precisa. E essa técnica aqui do coração você pode fazer em bolsa, mochila. Olha só que lindo que fica. E esse prada metalizado também é maravilhoso, né? Vou colocar agora aqui o meu notebook. Vou pegar ele aqui. Então, olha só, para vocês terem uma noção do tamanho. Então, se fizer no notebook maior, aumenta só as medidas aí de altura e largura, que esse aqui dá certinho, ó. Olha só. Ó. Tá vendo? Sobra muito pouquinho, mas ele fica, ó, bem acolchoadinho aqui dentro. Fechou. Ó, tá bem protegido. Olha só que gracinha que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e até a próxima.